Entre 12 e 13 de novembro de 1833, várias estrelas cadentes começaram a aparecer pelos céus da América do Norte. As pessoas ali estavam obviamente impressionadas, mas o que elas não sabiam é que aquela era a primeira grande tempestade de meteoros da história recente. Naquele dia foram vistos cerca de 100 mil meteoros por hora, e ficou conhecido como a noite em que as estrelas caíram. Mas como é que isso realmente aconteceu? Antes da gente conseguir entender isso, a gente precisa ver o que são as chuvas de meteoros, e vamos fazer isso em 3 minutos. De uma forma rápida, as chuvas de meteoros acontecem quando a Terra passa por uma nuvem de detritos, normalmente deixados por rastros de algum cometa. Falando assim parece assustador, mas esses detritos são apenas pequenas pedrinhas que cruzam a atmosfera da Terra. E, durante a noite, a gente consegue ver eles como as chamadas estrelas cadentes. Durante uma chuva de meteoros, essas estrelas cadentes conseguem convergir para um ponto específico do céu. E esse ponto é chamado de radiante. E é exatamente o radiante que é usado para dar nome à chuva de meteoros. E é muito simples. Basicamente, você só precisa pegar o nome de uma constelação e acrescentar o sufixo ídios ou idas. Por exemplo, se um radiante estiver na constelação de Aquário, ele vai ser chamado de Aquarídeos ou Aquáridas. As chuvas de meteoros têm sempre um período de atividade, e durante esse período existe o auge, ou pico. Você provavelmente já deve ter visto algumas notícias como chuvas de meteoros atingem o auge durante essa madrugada. Isso, em termos espaciais, quer dizer que a Terra está passando por uma região mais densa com mais detritos, e isso significa que mais deles irão se tornar estrelas cadentes. A intensidade é medida com ZHR, que traduzido do inglês significa taxa horária do zênite. Ele mostra aproximadamente quantos meteoros por hora irão ter no auge da chuva. Se você ver algo como ZHR igual a 20, isso quer dizer que aproximadamente 20 meteoros por hora serão visíveis no dia do auge. As chuvas podem virar tempestades em alguns casos, e, quando isso acontece, a taxa de meteoros é absurdamente alta. Existem muitas chuvas de meteoros que sempre trazem grandes expectativas todos os anos, e uma delas são as Leônidas, que entram em atividade em novembro. São elas, inclusive, que foram responsáveis pela tempestade de 1833. Normalmente, no dia do auge, são vistos apenas 10 meteoros por hora, mas, a cada 33 anos aproximadamente, acontecem surtos como aquele do início do vídeo. Entre outras, nós temos as Perseidas, que acontecem entre julho e agosto e produzem cerca de 80 meteoros por hora no hemisfério norte. As Oriônidas, que têm um auge em dezembro, produzem cerca de 40 meteoros por hora e são causados por ninguém menos do que o cometa Halley. Agora você já sabe como presenciar uma chuva de meteoros e ver várias estrelas cadentes em um único dia. Você já conseguiu ver alguma estrela cadente? Deixe aqui nos comentários. E, se você gostou desse vídeo, não esqueça de me seguir para mais conteúdos como esse, explicados em 3 minutos.